Boa noite, pessoal. Pedido aí da turma, pediu para que fizesse a gravação da aula, né? O pessoal tá com problema na internet, no 3G. Então, nossa matéria agora dando continuidade naquilo que nós já vimos, né? Paramos na síntese proteica e vocês fizeram uma lista de exercícios, né? Recebi de alguns, de outros não, tá? Então fiquem atentos aí que não entregou, que vocês podem ter problemas quanto às notas, tá? A gente vai estudar um pouquinho então aí das vitaminas, né? Não sei se vocês já ouviram falar que também são aí compostos orgânicos. Então as vitaminas, né, se a gente entrar aí nas particularidades, nas especificidades, então elas são extremamente importantes, né, porque não adianta aí as pessoas, né, se alimentarem de carboidratos, as próprias gorduras, né, as gorduras insaturadas que são benéficas, proteínas, até mesmo água, que a pessoa acaba perdendo peso, né, se ela não tiver aí uma dieta balanceada com as vitaminas, né. Então essas substâncias elas têm que ser absorvidas porque nós não temos a capacidade de produzir as vitaminas e não adianta, né, consumir todos os outros compostos, todos os outros nutrientes se nós não fizermos aí uma dieta, né, uma alimentação aí baseada aí nos diversos tipos de vitaminas. Bom, as vitaminas elas têm uma certa semelhança relacionada aos hormônios, né? Então nós temos aí algumas coisas em comuns e nós temos uma pequena diferença. Então quais são os aspectos, né, que fazem com que as vitaminas sejam parecidas com os hormônios? Tanto a vitamina quanto o hormônio é transportado através da corrente sanguínea. Então, né, nós absorvemos as vitaminas, elas vão, né, para as nossas células através da corrente sanguínea, e os hormônios são produzidos aí pelas nossas glândulas e também são transportados pela corrente sanguínea. E aí vai, né, sendo distribuída para aqueles locais do nosso corpo que requer aí a utilização ou da vitamina ou do hormônio. Além disso, as vitaminas e os hormônios são necessários apenas em pequenas quantidades no nosso corpo. Então a gente não precisa ter uma quantidade extrema de vitamina e também a gente não precisa ter uma quantidade extrema de hormônios, né? Uma quantidade mínima, porém essencial. Então, se a gente tiver um excesso de vitamina, dá problema. Se nós tivermos uma falta de vitamina, dá problema. Então, o que a gente não pode ter é a falta, né? Mas não pode ter uma quantidade nem muito grande e nem uma quantidade muito pequena, né? Então, tem que ter um balanceamento bacana. A importância do nutricionista. Agora, quanto à diferença, na verdade, entre a vitamina e o hormônio, né? É que a maioria das vitaminas, elas devem ser supridas pela nossa dieta. Então, a gente tem que consumir. A gente não consegue produzir. Não existem glândulas, não existem órgãos no nosso corpo que consiga, né, fazer a síntese desse tipo de composto orgânico. Em contrapartida, os hormônios eles são sintetizados aí pelo nosso corpo, são produzidos internamente. Então aí se encontra a principal diferença. As vitaminas elas são divididas em dois grupos, né, de acordo aí com a sua capacidade de solução, né. Então nós temos as vitaminas lipossolúveis, que o próprio nome já diz, elas são solúveis em lipídios, elas são solúveis em gordura, né? E nós temos aí as vitaminas hidrossolúveis, que são aquelas que são solúveis na água. No grupo das lipossolúveis estão as vitaminas A, D, E e K, né? São esses 4 tipos, né? E são tipos de vitaminas que são encontradas aí associadas aos lipídios, né? Principalmente nos alimentos naturais, né? Vamos dizer assim. Essas vitaminas, que são chamadas de lipossolúveis, elas são transportadas na corrente sanguínea por um tipo de proteína que é chamado de lipoproteína, que são os mesmos compostos que carregam aí o colesterol, que nós estudamos lá nos lipídios, né? Além disso, as vitaminas lipossolúveis, elas acabam sendo excretadas, né, principalmente pela urina, mas em alguns casos podem aparecer nas fezes também. Então tem dois mecanismos de saída e de eliminação, principalmente na urina. Tá? Em contrapartida, as vitaminas hidrossolúveis, elas incluem todas as vitaminas do complexo B, mais a vitamina C. Então B1, B2, B3 e assim, né, sucessivamente. Tá? Bom, então a gente já começa a estudar um pouquinho de detalhes, em detalhes, né, as vitaminas lipossolúveis. Lembrando que são aquelas que são solúveis em lipídios. Bom, começando aí com a vitamina A, cujo nome é retinol. Então, quando a gente fala aqui de fonte, né, onde que essa vitamina ela pode ser encontrada, né, onde que a gente, né, tem uma quantidade significativa aí dessa vitamina. Então, em óleos de fígado de peixe, né, nós temos aí uma quantidade até considerável na própria manteiga, no próprio leite e também em pequenas quantidades em rins, gorduras
e carnes, né, de músculo, né, tantos a carne bovina, carne suína, né, os diversos tipos de carnes aí que nós consumimos. Quando a gente fala, né, em precursor da vitamina A, né, é a substância na qual a vitamina A pode ser formada. Então nós temos que ingerir esse precursor para que essa vitamina seja formada. Então não adianta você ele consumir se você não tiver o beta-caroteno. Né? Então esse beta-caroteno é chamado de provitamina A. É a partir do beta-caroteno que essa vitamina A vai ser formada. Então eu tenho que consumir a vitamina e eu tenho que ter uma quantidade de beta-caroteno no nosso organismo, né? Senão não vai acontecer a formação. E esse beta-caroteno é encontrado principalmente em frutas amarelas, né? Em vegetais como pêssego, batata doce, cenoura, tomate, né? E também em vegetais de folhas verdes. Então, veja a importância. Nós temos que consumir esses vegetais para que a gente possa ter o beta-caroteno, né? Esse beta-caroteno ele é o precursor da vitamina A. E aí nós temos que se alimentar de fígado de peixe, manteiga, leite, né? Aquilo que eu citei anteriormente, para que a gente possa formar a vitamina A. Então veja a complexidade, né? Às vezes o pessoal aí, né, se alimenta aí de peixe, de manteiga e acha que já vai produzir a vitamina. Mas se não tiver o beta-caroteno, de nada adianta. Então aqui eu coloquei para vocês qual é a dose diária recomendada, né? Então em homens e mulheres adultos precisam aí de 5.000, né, a 4.000 numa ordem decrescente, né, de unidades, né, de internacionais de medida. Vocês devem ter já aprendido isso, não sei, como professor aí na parte da farmácia, né? As mulheres grávidas precisam aí de 5.000, essa unidade internacional de medida farmacêutica, né? As mulheres amamentando 6.000, observe que vai aumentando, né? E as crianças de 2.000 a 3.000 unidades de internacional de medida. Coloquei aqui embaixo só uma observação, né, para vocês lembrarem, né, que cada 1 ml equivale a 100 unidade internacional. Então, né, se nós temos aí a necessidade de 1.000 unidades internacionais, é só dividir 1.000 por 1, seria como se fosse 1.000 ml. Então, depois, vocês, se vocês tiverem dificuldade, é só perguntar que eu explico como que se faz a conversão. Tá? Bom, falando um pouquinho de algumas propriedades, né, a vitamina A, como ela está no grupo das lipossolúveis, ela é solúvel em gordura, mas não em água. Então, se nós colocarmos essa vitamina em água, não vai acontecer ali, né, o processo de solução, de dissolução, melhor dizendo. O cozimento comum dos alimentos não destrói a vitamina A. Então, se for um tipo de fonte que você queira, né, consumir de forma cozida, não tem problema. A fritura acaba destruindo, né? A vitamina A é necessária para o crescimento, também, né, para o crescimento e desenvolvimento normal, para a reprodução, para a secreção, né, da nossa mucosa e também para a lactação. Pessoas que, né, não têm uma fonte de vitamina A o suficiente, acaba tendo problemas aí nesses aspectos citados. Além disso, ela desempenha um papel muito importante na retina, né, que faz parte dos nossos olhos, e ela também participa na manutenção do nosso tecido epitelial para que ele se permaneça íntegro, né, para que não tenha essas rachaduras. O que acontece se nós tivermos uma carência, uma deficiência dessa vitamina? A falta de vitamina A, na verdade, ela vai ocasionar um certo tipo de endurecimento, né, dos tecidos epiteliais. Lembrando que o tecido epitelial é a pele. Então a pele ela fica muito endurecida, né, ressecada. Resseca também a membrana dos olhos, resseca o trato digestivo, todo o trato respiratório e até, né, o trato genitourináreo, né, que na verdade envolve o sistema urinário e excretor. Esse processo, na verdade, é chamado de ceratinização. Então, acontece um acúmulo de cera, né? E aí essas partes, né, do nosso corpo acabam ficando endurecidas, enrijecidas. Quando esse processo de ceratinização ocorre, principalmente na parte do trato respiratório, pode até acontecer a pneumonia, né, dificuldade respiratória e até outras infecções, né, como aí a tuberculose, porque isso facilita, né, a instalação de micro-organismos justamente por conta desse ressecamento aí das nossas membranas. Essas membranas elas são membranas protetoras, né, mais especificamente chamadas de pleuras. Quando esse processo chamado de ceratinização, que é ocasionado pela falta de vitamina A, ele acontece nos olhos,
o que acontece? Os nossos ductos, né, que são os chamados de ductos lacrimais, que são aqueles que liberam a lágrima, né, eles ficam incapazes de liberar essa lágrima. Então, os olhos eles acabam ficando ressecados. E quando isso acontece, essas bactérias oportunistas, melhor dizendo, podem atacar a nossa córnea, né, produzindo uma coisa que é chamada de xeroftalmia. Então, nesse tipo de doença, a córnea ela vai se tornar turva, não vai acontecer a passagem da luz e a pessoa ela pode perder a visão de forma definitiva. Esse tipo de patologia acontece principalmente no período da noite, né? A falta dessa vitamina A, ela ocasiona aquilo que é chamado de cegueira noturna. Então é uma vitamina extremamente importante, extremamente essencial. A vitamina D, né, também um tipo de vitamina conhecido como vitamina lipossolúvel. Falando um pouquinho das suas fontes, né, onde que ela é encontrada. Ela é chamada de vitamina do sol. E as fontes são óleos de peixe, bacalhau, né, e as carnes de peixe. Então, onde que eu vou encontrar principalmente vitamina D? Em peixe. É importante de consumir, né, essas carnes brancas provenientes desses animais, né? Vou explicar para vocês depois o porquê que ela é chamada de vitamina do sol, tá? O conteúdo de vitamina D do corpo ele pode ser aí aumentado quando as pessoas elas ficam expostas ao sol, né? O sol como se fosse um catalisador, ele acelera o processo de vitamina D. Então eu consumo um peixe, só que eu não tenho o hábito de ficar no sol. Então essa vitamina D ela não vai ter uma quantidade talvez suficiente. Tem que tomar um certo cuidado aí com a superexposição, né? E para não ter problemas de câncer, mas é importante que tenha aí pelo menos uma meia horinha, uma horinha, colocando aí o corpo exposto ao sol, para potencializar essa produção. A dose diária recomendada, de 200 a 400, então veja que a dose é menor do que a vitamina A, tá? Então, que se nós temos aí 1 ml, né, para cada 100 unidades internacionais, então nós precisamos aí, falando em líquido, né, 2 ml a 4 ml, né, uma dose diária, tá? Em crianças 400. Quais que são as propriedades? A principal ação da vitamina D, na verdade, é promover aí a absorção do cálcio e do fósforo, né, que são aí alguns sais minerais no nosso intestino delgado. O intestino delgado, lembrando que é uma parte responsável pela absorção dos nossos alimentos. Essa vitamina também aumenta a liberação desses sais minerais, que é o cálcio e o fosfato, né, diretamente para os ossos, e faz com que esses ossos eles fiquem mais fortes e permite aí o crescimento e o desenvolvimento normal de um indivíduo. Quais são os efeitos, né, da deficiência? Então, se a pessoa ela não tem ali de 200 a 400 unidades internacionais, se ela não absorve, né, essa quantidade, então surge uma doença que é chamada de raquitismo, né, que é muito comum na infância. Então a criança ela não cresce, né, ela acaba ficando pequena com um problema nos ossos, né, justamente por conta da falta da vitamina D. Esse raquitismo ele é caracterizado justamente pela questão de que não há a capacidade de depositar os cálcios, né, e o fosfato nos ossos. Então esses ossos ficam frágeis, então não cresce, né? Então, com essa falta de cálcio e fosfato, além de não crescer, eles ficam frágeis, ficam flexíveis e acabam se curvando, ficando deformados, porque a criança ela vai crescendo, vai tendo uma sobrecarga de peso, né, e o osso ele não consegue aí, sustentar todo esse peso. E uma criança com raquitismo ela acaba não crescendo. Então, além disso, né, como uns sintomas de raquitismo, aparece o nervosismo, né, irritabilidade, o próprio abdômen ele fica protuberante, que fica para frente, perda de peso, apetite, até mesmo anemia e atrasa a dentição. Lembrando que a dentição também ela precisa de cálcio e fosfato. Uma dieta baixa, né, nesse tipo de vitamina, né, que vai ocasionar diretamente a baixa absorção de fósforo, vai acontecer um outro tipo de anormalidade, de patologia, que é chamado de osteomalácia, né, ou raquitismo em adultos. Então o raquitismo ele não acontece apenas em crianças, normalmente em crianças. Mas se continuar, né, com uma baixa dieta, isso pode acontecer em adulto. Então a criança ela cresce normal, só que à medida que ela vai se tornando adulta, essa vitamina ela não é absorvida de uma forma, né, correta. Então isso pode acontecer também com
adultos, né, causando aí aquilo que é chamado de raquitismo em adultos, osteomalácia, e ainda pode ocasionar osteoporose, né? Então nós temos aqui um exemplo de ossos, né, deformados, ocasionados aí por essa anormalidade, né, a carência aí da vitamina D. Uma criança, né, com os ossos frágeis, né, tortuosos e tudo mais por conta dessa carência de vitamina. E aqui só mostrando para vocês, né, o nosso tecido ósseo, né, com a osteoporose. Então observa aqui, né, são os poros, né, ele fica como se fosse uma coisa porosa mais frágil, né, mais fácil de se quebrar. Aqui mais uma imagem, né, mostrando aí um osso normal e um osso com osteoporose. Observa os poros como são muito maiores, né, são frágeis aqui, isso é como se fosse uma coisa muito fraquinha que você consegue, né, quebrar aí com a mão. Isso vai acontecendo com os idosos, naturalmente, e vai acontecendo com pessoas jovens também, se não tiver aí o depósito de cálcio. Outro tipo de vitamina que pertence à vitamina lipossolúvel é a vitamina E, que é chamada também de tocoferol. Então, onde a gente encontra essa vitamina? No leite, nos ovos. Olha o peixe de novo, gente. Olha a importância de se consumir peixe. Nas carnes, né, de músculos, também tem. Cereais, vegetais, né, no alface, espinafre, enfim, as folhas verdes de forma geral. E os óleos vegetais. Todos os tipos de óleos vegetais vai ter o tipo de vitamina E. As doses diárias são ainda menores, talvez a gente precise de pouco, mas isso não quer dizer que a gente não precise, né? Então 10 unidades internacional nos homens e 10 unidades internacional de medida, e 8, perdão, unidade internacional de medida para as mulheres. Então falando um pouquinho das propriedades, né? Então acredita-se que essa vitamina E ela tem uma certa característica de proteção aí dos tecidos pulmonares, principalmente contração de oxidantes, né, que pode aí provocar problemas respiratórios. A vitamina E também tem um papel muito importante no metabolismo do selênio, né, que esse selênio é um composto muito importante, um elemento muito importante para que nossos pâncreas eles tenham aí a função do metabolismo não prejudicada. Quais são os efeitos da deficiência dessa vitamina? Então, na verdade, assim, a necessidade é baixa, né? Então, só que essa necessidade ela aumenta quando a pessoa ela consome muita gordura, né? Chamada de gordura poliinsaturada. Então, a deficiência dessa vitamina, ela pode causar até distúrbios neurológicos, distúrbios no sistema nervoso central, uma própria fraqueza muscular, né? Pode causar também fragilidade nos glóbulos vermelhos, que são as células, né, sanguíneas, né, que acabam transportando o nosso oxigênio. Tá? E a vitamina K, né, para encerrar essa parte das vitaminas lipossolúveis. A vitamina K é encontrada muito em folhas verdes, alface, repolho, espinafre, alfafa, né? E muito encontrada também em carne de peixe. Olha o peixe de novo, olha o fígado de novo, olha os ovos de novo e queijo também, tá? Então tem bastante vitamina K. A dose diária recomendada nos homens de 70 a 80 microgramas, então aqui eu coloquei em microgramas, tá? Nas mulheres de 50 a 65 microgramas. Então uma dieta assim que a gente fala que é balanceada, né? Pode suprir aí uma quantidade suficiente dessa vitamina, né? Além disso, as bactérias que fazem parte da nossa flora intestinal, que são bactérias que não são nocivas, que não causam doença, elas são capazes de produzir essa vitamina para a gente. Quais são os efeitos aí da deficiência dessa vitamina? Então, as pessoas elas podem ter um problema se elas utilizarem o uso prolongado de alguns antibióticos. Então, a gente vai ter problema aí na própria absorção dessa vitamina, né? Essa deficiência também ela pode acontecer em bebês que estão sendo amamentados, né? Porque eles não possuem as bactérias intestinais que vão auxiliar aí a produzir a vitamina e até absorver. E também ela é conhecida como a vitamina anti-hemorrágica. Então, uma quantidade significativa e indicada faz com que o nosso fígado consiga produzir a protrombina, né? A protrombina no fígado. E essa protrombina é responsável pelo processo, né, de coagulação sanguínea que vai evitar hemorragias. Então essa é uma vitamina extremamente importante. Voltando, a gente não precisa de tanto assim, né, na nossa dieta. Tá? Bom, pessoal, as vitaminas hidrossolúveis são todas do complexo B, mais a vitamina C
e a gente vai estudá-las amanhã, ok? Boa noite, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição.